Vovozinha, por que esses olhos tão grandes? E ela responde: são para te ver melhor, minha netinha. Vovozinha, por que essas orelhas tão grandes? São para te ouvir melhor, minha netinha. E por que essa boca tão grande? É para te contar que no vídeo de hoje nós vamos mergulhar no poder das histórias e como elas criam conexões reais com o seu público. Eu sou Flávia Guimarães, instrutora e facilitadora do Presentation Skills e Metodologias Ativas há mais de 10 anos e te conto. As histórias são uma das estratégias poderosas para se conectar com o outro e fazem parte do elemento 4 do método Presentation Skills, técnicas de interação e envolvimento. O método Presentation Skills é um método autoral, criado a partir das nossas vivências e experiências na docência e na gestão do ensino superior, ao longo de mais de 12 anos. Mais do que habilidades de apresentação, que seria a tradução do inglês para Presentation Skills, nosso método se propõe a aumentar a conexão entre quem fala e quem escuta, aumentar o significado dessa interação, seja em sala de aula, ou em sala de reunião, ou em qualquer tipo de apresentação. E quando eu digo qualquer tipo de apresentação, é qualquer tipo mesmo, no sentido de, em qualquer interação, não há quem fala e quem ouve, não é assim? E mesmo que seja só uma pessoa te ouvindo, uma pessoa importa. Se tem uma pessoa te ouvindo, você tem um público. Esse é o nosso conceito. E o nosso propósito é que você reconheça o valor e exerça esse valor de falar com o seu público e não de falar para o seu público. Percebe a diferença? Quando você fala com o seu público, você se conecta, você fortalece a relação entre vocês, você dá um novo significado à mensagem que você está passando. Dito isso, me responda, quem é o público-alvo para Presentation Skills? É só para professor ou só para gestor? Quando me fazem essa pergunta, eu respondo com outra pergunta antes de responder, compreenderam? De quem é a responsabilidade de uma boa comunicação? De uma comunicação afetiva, efetiva, conectada, relevante, envolvente, memorável? De cada um que se propõe a falar, concordam? Logo, o público-alvo para um curso de Presentation Skills é o ser humano. Toda e qualquer pessoa que queira fazer de seus atos de interação social um verdadeiro ato de conexão humana. Você é desse time? Então vem com a gente. Vamos começar falando um pouco sobre a técnica da história, que, se bem utilizada, pode fortalecer essa conexão. Você já percebeu como é a sua reação quando alguém te diz, vou te contar uma história? Você para ouvir na hora, não? E por que isso acontece? Não me responda que é só por curiosidade. Porque cientificamente não se trata só disso. Você já se pegou totalmente imerso com essa história contada, como se estivesse vivenciando tudo aquilo e naquele momento? E por que isso acontece? Isso acontece porque as histórias ativam emoções, despertam memórias e nos conectam ao nível mais profundo. Ou seja, elas têm o poder, se bem utilizadas, de tornar as interações mais envolventes. Alguns motivos para que isso aconteça, cientificamente falando. Primeiro, pela própria neurociência da conexão. Histórias ativam diversas áreas do nosso cérebro, não só as de linguagem, mas também as sensoriais e emocionais. Por exemplo, você ouvir dizer que acabou de sair um cafezinho fresquinho. A turma do café, então, hein, vai sentir o cheiro, o gosto, aquele perfume que toma conta da casa, que faz a gente salivar. Não é só a palavra, é a sensação, é a experiência, é a emoção que isso evoca. Segundo motivo, a liberação de ocitocina, chamado nesse caso de o hormônio da empatia. Quando nos conectamos emocionalmente com personagens, nossa mente ativa áreas relacionadas à experiência própria. Nosso cérebro libera ocitocina e acaba fazendo que a gente se envolva mais. Isso cria um senso de pertencimento, um senso de comunidade e fortalece os laços entre você e quem te escuta. E o terceiro motivo é a memória. Histórias ajudam na retenção de informação. Tem pesquisas que mostram que lembramos até 22 vezes mais de alguma coisa que tenha sido contado como história. E não somente passado ali o dado pelo dado, a informação pela informação. Vamos fazer um exercício prático. Você já chorou com um filme? Já se emocionou com uma série? Já ficou arrepiado com uma história bem contada? É isso. Histórias não são só entretenimento. Elas são pontes entre pessoas, são elos para a empatia. E logo, uma estratégia poderosa para comunicar ideias de forma memorável, para se conectar com pessoas de forma envolvente. Mas para isso, o seu uso precisa ser de forma planejada, não é história pela história. E como fazer esse planejamento? Vamos lá. Vou te dar algumas dicas práticas e aplicáveis para quando você for contar uma história em sua apresentação, para criar uma conexão com quem está te ouvindo. A primeira de todas, alinhe a história à sua mensagem. Qual é o objetivo da apresentação? A história, ela precisa servir a esse objetivo.
Não é contar a história da morte da bezerra quando o seu objetivo é explicar o cateto da hipotenusa. Precisa ter coerência, precisa ter um sentido. Segunda dica, se possível, traga um personagem na narrativa. Dê um rosto, dê um nome, dê uma emoção. As pessoas se conectam com outras pessoas, não com conceitos. Se tiver uma cena visual, um ambiente onde se passa aquela história, inclua também. Use detalhes sensoriais, use cores, sons, emoções, porque isso vai intensificar a imersão das pessoas que estão ouvindo. Terceira dica, construa uma jornada, uma estrutura básica para essa história. Como se fosse assim, uma situação inicial, aí tem um desafio, um conflito, uma transformação e uma conclusão com o aprendizado. Isso vai criar um enredo lógico que é fácil de compreender, que é fácil de sentir. E a quarta dica, module sua voz de acordo com o que a narrativa pede. Use a linguagem corporal, use a linguagem enfática, ou seja, combine a técnica da história com os componentes da oratória, que é o elemento 2 do método Presentation Skills. E a quinta dica, encerre com significado. Mostre a associação daquela história com a sua mensagem, com o que você se propôs a falar. Isso não precisa ser necessariamente contando qual era, eu contei essa história por conta disso. Não, trazendo o público para essa reflexão, fazendo chegar na lição que você quis abordar. Agora vamos fazer um outro exercício. Você já ouviu alguém contar uma história em uma apresentação que você ficou tentando entender qual era o sentido daquilo? A pessoa começou e terminou e você está até hoje tentando entender qual era a mensagem que ela queria te passar? Aí você pode estar se perguntando, mas Flávia, a história não tem o poder de envolver? Por que não me envolveu daquela vez? E a resposta é fácil. A história tem sim o poder de envolver, mas se você utilizar de maneira adequada. Não é a história pela história, de novo, não é a técnica pela técnica. O simples fato de você contar uma história não garante o envolvimento. Por isso, alguns cuidados que você deve ter ao utilizar a técnica de história em suas apresentações. 1. Evite histórias que não têm nada a ver com o propósito da sua fala. Isso pode não agregar valor nenhum nessa conexão e, pior, desconectar seu público de você. Segundo, evite exageros ao contar histórias, detalhes irrelevantes ou invenções. A confiança do público depende de sua autenticidade. Foque no que gera conexão emocional, sem forçar, claro, e no aprendizado real. Você está contando aquela história porque ela tem um sentido, ela tem um significado, ela vai ajudar a levar seu público a alcançar aquele objetivo do que você se propôs. Terceiro, cuidado com histórias muito pessoais ou mal elaboradas. Elas podem soar como um desabafo e isso vai acabar tirando o foco da mensagem. Quarto, evite histórias que possam ser desconfortáveis, que possam causar desconforto ou tocar temas sensíveis sem o devido cuidado. E quinto, respeite a privacidade e a autenticidade. Se for uma história de outra pessoa, se for uma história de terceiros, tenha sensibilidade ao contexto, tenha sensibilidade àquela situação. Agora, uma dica de cuidado prêmio da Guimesi. Você já ouviu alguma vez falarem assim? Usem sempre histórias em suas apresentações. Toda vez que você for falar, põe uma história na jogada. Jogador bom com uma jogada só. Aqui vai a dica prêmio da Guimesi. As histórias são sim um dos recursos mais poderosos para criar conexões profundas e duradouras, sem dúvida. Mas não é o único. Imagine, por exemplo, um professor que dá aula toda semana ali com a turma toda semana. Toda aula ele vai lá e mete uma história. Os alunos vão começar a falar, lá vem história. Então, não se limite a uma única estratégia. Lembre-se do que eu disse antes. No elemento 4 do método Presentation Skills, há várias outras estratégias para interagir e envolver. A história é apenas uma delas. Agora que já vimos dicas para a utilização das histórias e alguns cuidados que devemos ter, vamos dar uma analisada em como inserir as histórias na nossa apresentação. E para isso, vamos analisar a técnica da história inserida no método Presentation Skills. Primeiro elemento do nosso método, autoconhecimento. Contar uma história parece ser uma técnica simples, não é? Mas é você quem vai dizer isso. Como é você contando histórias? Você já modulou sua voz? Já consegue ter uma linguagem corporal combinada com a fala? Você consegue trazer um tom de emoção de maneira autêntica? Essas são algumas perguntas que você deve se fazer antes de escolher essa técnica. Isso não quer dizer que você não vai usar, não é isso. Mas primeiro você vai praticar para obter o efeito desejado, que é o de conexão com as pessoas que vão estar te ouvindo. Segundo elemento, a oratória. Ao contar histórias, você deve combinar elementos da comunicação verbal e não verbal. Modular voz, tom, ritmo, velocidade, linguagem corporal, expressões faciais, a própria movimentação.
Sempre que possível, movimente-se. A mesmice cansa, enquanto que a mudança gera energia. Já ouviram aquele dizer que o monolocal é o primo chato da monotonia? É isso. Movimente-se. E, de novo, movimente-se com propósito. Terceiro elemento, ambiente. A história é tipo técnica coringa. Pode se usar em qualquer ambiente, formal ou informal, qualquer tamanho, pequeno, médio, grande, modalidade presencial, online, em qualquer um. A história pode ser utilizada. O que pode mudar é o tipo de história, a narrativa que será utilizada para alcançar o objetivo proposto. Porque aí vai ser de acordo com o seu público. Tem que ser de acordo com o seu público. Ou você vai pagar o preço por eles não se envolverem. No elemento 4, técnicas de interação e envolvimento, a história já é uma dessas técnicas. E por fim, o elemento 5, a sistematização da apresentação. E aqui também a história é técnica coringa. Ela pode ser usada tanto no set, quanto no desenvolvimento com envolvimento, quanto no grande final. Ou seja, você pode usar a história para fazer a abertura de sua apresentação, contando uma história, ou pode fazer o set com uma outra técnica e usar a história para a parte do desenvolvimento com envolvimento, ou mesmo deixar a história para o grande final, para fechar sua mensagem, para trazer uma lição em forma de narrativa. Em qualquer um desses tempos de apresentação, se utilizadas de maneira adequada, as histórias vão gerar identificação, emoções reais e vão deixar marcas duradouras em quem vai estar te escutando. Quem pensou aí que a técnica da história tinha tanta coisa assim, hein? E olhe que aqui nem colocamos tudo. Contar histórias é tão comum que às vezes é aí que a gente se perde, pensando que não precisa se aprofundar para usar esse recurso. E acaba perdendo a chance de se conectar com as pessoas. Então lembrem-se, contar histórias é um conjunto, é uma técnica de conexão e que requer um planejamento para ser usada com propósito. Falando nisso, lembra da história do lobo mau? Como é que a gente conta para crianças? Não é fazendo caras e bocas, mudando a voz de acordo com o personagem, trazendo as emoções de dúvidas, de medo, de curiosidade, enfim. Quanto mais a gente trouxer veracidade para a história, quanto mais a gente criar imagens mentais com a nossa narrativa, mais a gente consegue evocar emoções, despertar o público para a mensagem que a gente quer passar e nos conectarmos com ele. Tenham esse farol em mente toda vez que vocês forem contar histórias em suas apresentações. Esse foi o meu propósito quando eu planejei começar esse vídeo contando a história do Lobo Mau. Ela é muito conhecida, é comum utilizarmos uma entonação especial e mostra o impacto que isso traz. Espero que tenham gostado do vídeo. E se quiserem se aprofundar nessa e em outras técnicas do método Presentation Skills, visite nosso site, o link está na descrição e entre em contato. Podemos planejar uma oficina massa com sua turma, sua equipe, seu time. Afinal, o público-alvo para Presentation Skills é todo ser humano que queira se conectar verdadeiramente com o outro. Até o próximo vídeo e se cuidem!